Bom dia, galerinha. Bom dia a todos do sexto ano. Vamos lá para mais um módulo da nossa apostila, né? Nós vamos iniciar agora o módulo 14, já na apostila 4, né? Nós vamos dar início aí no primeiro módulo, né, da última apostila que vamos estudar durante esse ano. Uma matéria tranquila, uma matéria bem fácil de se entender, tá? Até porque essa matéria ela volta mais uma vez, né, não diferente de outras matérias que nós estudamos aí, ela volta lá naquele documentário que eu passei para vocês no início do ano, né? Então, aquele documentário, Construindo o Planeta Terra, eu passei ele para vocês, não foi para deixar, né, simplesmente para assistir aquilo lá, não. Né? Na ocasião, eu pedi para que vocês prestassem bem atenção que aquele documentário ele ia servir para vocês aí durante o ano todo, tanto nas aulas de geografia, como também em outras aulas, como história, né, como ciências e matérias que vocês terão lá no ensino médio, tá certo? Então vamos lá, módulo 14, o domínio da natureza. Primeira coisa que eu tenho aqui, para facilitar o nosso entendimento, eu coloquei aí a introdução. Né? Dentro dessa introdução, nós vamos estar falando sobre a evolução das atividades humanas. Né? E eu coloquei todo o slide em forma de tópicos, para a gente ir comentando cada um desses tópicos, né? Facilitando assim o entendimento de vocês, tá ok? Bom, primeiro tópico, né? Então vamos lá, introdução, evolução das atividades humanas, o primeiro tópico ele vem falando. De acordo com o conhecimento científico atual, a Terra se formou há 4,6 bilhões de anos. Né? É, esse surgimento da Terra, como eu disse no início, né, na primeira tela aqui, nós estudamos, nós vimos, na verdade, não estudamos, mas nós vimos e comentamos, né, sobre como que se deu a formação do nosso planeta. Né? Além de nós comentarmos, teve lá o documentário, então nós sabemos que uma das teorias da formação do nosso planeta foi através do Big Bang, né, que significa grande explosão. Depois, essa explosão ela gerou uma poeira cósmica, essa poeira cósmica ela foi se consolidando e foi dando origem ao que nós temos hoje aí, né, que é o planeta Terra. Segundo tópico, as primeiras rochas, por sua vez, teriam se formado por volta de 3,9 bilhões de anos atrás. Nós já estudamos que no nosso planeta existem vários tipos de rochas, rochas ígneas ou magmáticas, rochas sedimentares e rochas metamórficas, né? E nós vimos também lá no documentário, vou estar sempre repetindo, né, para a gente estar recordando a respeito desse documentário aí, do Construindo o Planeta Terra, ele mostra que o nosso planeta era como se fosse uma bola de fogo, e esse fogo era simplesmente o que? Vulcões ativos. E nós vimos nas matérias também relacionada, né, ao interior da Terra, né, às atividades sísmicas, nós vimos lá que quando o magma ele entra em erupção, entra em contato, como por exemplo, com o vento, ele entra em contato com a água, eu crio ali o processo de solidificação, de consolidação do magma, que vai dar existência a um tipo de rocha que é a rocha ígnea ou sedimentar. E essa rocha ígnea ou sedimentar pode dar origem a uma rocha metamórfica. Né? Nós estudamos que as rochas elas passam por um ciclo. Né? Então, nós observamos aí nesse segundo tópico que alguns bilhões de anos depois do surgimento do nosso planeta que dá origem, né, às primeiras rochas dentro do nosso planeta. Terceiro tópico, as primeiras formas de vida surgiram no mar. Nós vimos também isso, né? Aqueles animais pré-históricos, né? Aqueles animais que eram imensos, né? Que habitavam o oceano, né? Que, segundo o estudo científico, essas vidas, né, no fundo do mar, ela existiu provavelmente entre 3,8 e 3,5 bilhões de anos, né? E em Terra por volta de 450 milhões de anos. Nós vimos lá que a vida surge através da água, né? Inclusive comentamos sobre isso na última aula, e que através de um processo evolutivo, esses animais que habitavam somente os fundos oceânicos, eles conseguiram evoluir e automaticamente eles conseguiram migrar para fora
da água, né? O documentário mostra muito bem isso, né? Uma espécie, lá no documentário mostra como se fosse uma espécie de peixe, e ele consegue evoluir e sair da água, principalmente através, né, de ovos, né, que alguns animais conseguiriam estar evoluindo, né, na porção terrestre, né, aqueles animais que pareciam peixes, a gente lembra lá no documentário que ele cria cauda, né, ele cria patas para que ele pudesse se locomover fora da água. E esses animais eles só conseguem, né, há 450 milhões de anos, eles só conseguem sobreviver fora da água justamente porque, através de todo aquele processo químico na formação do nosso planeta, dá-se a existência de oxigênio, né? A gente não pode esquecer isso, que é muito importante. Sem oxigênio é impossível haver vida dentro do nosso planeta. Os primeiros hominídeos, ou seja, os primeiros primatas, né, só surgiram há cerca de 5 milhões de anos. Também o documentário mostra muito bem isso, né? Lá no finalzinho dele, ele mostra o surgimento dos primeiros primatas, né, hominídeos, porque esses primatas é que dariam, né, que deram origem a nós, né, seres humanos. Aqui na imagem a gente consegue muito bem ver isso, né, a evolução, né, olha lá, início da evolução humana, né, há 5 milhões de anos, né. A partir desse processo evolutivo, esse primata, né, ele fica em pé, ele consegue ter o uso de ferramentas, né, esses primeiros seres humanos aí são os Homo habilis, né, depois eu tenho o Homo erectus, que já é onde o documentário fala, né, já chega aqui diretamente nesse Homo erectus, né. Eles depois têm origem à linguagem, né, e milhares de anos depois, né, do surgimento desses hominídeos, é que começa a ter relações sociais entre esses diferentes grupos humanos, né, seja o habilis, o erectus, ou até mesmo os Homo sapiens, né. Então, a gente percebe até aqui que desde o processo de formação do nosso planeta até chegar a nós, seres humanos, foi um processo muito lento e demorado, inclusive para que os homens, né, o humano, ele pudesse começar a ter relações, né? Ele teve que criar a linguagem para que depois pudesse existir a interação social entre eles. Olha só, esses humanos, esses grupos humanos, eles foram nômades, tinham seu cotidiano controlado pelo ritmo da natureza e formavam grupos com um número pequeno de indivíduos. E o que era nômades? Eles não tinham moradia fixa, turma. Então, eles iam se deslocando, né, dentro do espaço terrestre. É claro que, à medida que encontravam recursos cabíveis, né, à sua sobrevivência. Então, se ele achasse ali algum tipo de recurso que pudesse ser utilizado como alimento, ele fixava, mas depois que esse recurso ele se esgotasse, naturalmente ele ia o quê? Migrando para outras áreas, que é inclusive o que diz nesse tópico aqui, olha lá. Migravam de acordo com as estações do ano, buscando recursos para a sobrevivência. Então, se ele estivesse, por exemplo, em uma área que no inverno seria mais rigoroso, ele tinha consciência que ele teria que migrar para as áreas de clima um pouco mais quente, onde naturalmente seria mais propício e mais viável a existência de alimentos que poderia contribuir naturalmente para a sua sobrevivência, né? Com o tempo passaram a domesticar os animais, né? O primeiro animal que o homem consegue domesticar são os cachorros, depois as ovelhas, cabras, bois, vacas e também cavalos. Com essa domesticação, o ser humano começou a exercer controle sobre o meio ambiente, né? Então a gente a gente continua entendendo toda a evolução do nosso planeta até chegar na existência do homem, né? E esse homem evoluindo. Esse homem era, a gente está vendo aqui que ele era nômade, ele se deslocava de acordo com as estações do ano, ele começa a domesticar os animais. A partir disso tudo que nós vimos até aqui, ele já começa a ter domínio sobre o meio ambiente. E uma das primeiras atividades que ele consegue ter domínio aí é sobre a agricultura, né? Eu comentei sobre isso com vocês no início do ano, logo após nós termos assistido o documentário, né?
De maneira resumida, né, o homem, nós vimos que ele era nômade, ele não tinha moradia fixa, ou seja, ele se deslocava de acordo com as condições naturais do meio ambiente, e retirando dali recursos naturais, seja através da caça, através da pesca, ou através da, de alimentos, né, vegetais, naquela época, por exemplo. E esses vegetais, ele começa a observar o que o ser humano? Vocês vão recordar que eu expliquei isso para vocês no início do ano. Ele começa a observar que se ele pega sementes, muda de determinados vegetais que ele até então utilizava para se alimentar e planta essas mudas, essas sementes em determinados locais, aqueles vegetais poderiam se desenvolver naturalmente, ele não precisaria mais ficar se deslocando para obter aquele tipo de alimento. É ali que surge, então, a agricultura. Olha só, com o domínio da agricultura e da sedentarização, os seres humanos passaram a interferir de maneira crescente no meio ambiente, selecionando as espécies vegetais que mais se adaptavam às suas necessidades. Né? Ou seja, ele passa a ser sedentário justamente por quê? Porque a partir do momento que ele cria a chamada agricultura, ele começa a observar os alimentos necessários à sua sobrevivência e começa a plantar esses vegetais, esses alimentos em um único lugar, ele para de se deslocar de um lado para outro. A partir do momento que ele passa né, de se deslocar de um lugar para outro, eu tenho a existência da agricultura, ele tem o domínio sobre o meio ambiente, e ele passa a ser sedentário porque ele não tem mais a necessidade de migrar de um lado para outro. Ele deixa de ser nômade, né? Desses produtos, desses alimentos, né, melhor dizendo, desses alimentos que ele descobre que era importante para o seu consumo desde o seu início, 3 se destacam. Olha só, o trigo, o arroz e o milho. O que hoje, para a gente ter uma noção, eles totalizam 50%, né, dos alimentos consumidos no mundo. Então a gente observa que é um tipo de alimento, um tipo de vegetal, um tipo de cereal, né, descoberto pelos primeiros, né, pelos homens primitivos, e que até hoje são muito importantes, tanto na alimentação da humanidade, quanto como também na questão econômica, já que são produtos que passam a ser o que? Comercializados, né? Essa domesticação em grande escala gera problemas ambientais. Por quê? Uma vez que a vegetação nativa é desmatada para dar lugar a plantações, reduzindo a biodiversidade. É claro, pessoal, na época do homem primitivo, a partir do momento que ele poderia cortar uma área de floresta para poder plantar o trigo, o arroz ou até o milho, é claro que aquela degradação ela não era intensa como os dias atuais, até porque nós vimos que os primeiros humanos aí, eles eram grupos pequenos, né? Então, automaticamente, né, não tinha nem máquinas tinham naquela época para estar destruindo grandes áreas verdes para que pudesse estar praticando a agricultura. Porém, consequentemente, naturalmente, o processo de desmatamento ele inicia-se, né, lá atrás, a partir do momento que o homem ele domina o meio ambiente e descobre a agricultura. Então, esse desmatamento que nós vemos hoje, que é muito avançado, a gente observa muito estudo sobre a Amazônia, estudamos sobre a Amazônia também, é um processo que não é de agora, né? O processo de desmatamento de uma área vegetal para a prática da agricultura é uma prática antiga, né? Não recente, que foi criada, né? Descoberta e teve seu início através dos primeiros humanos. A maior oferta de alimentos estimulou o crescimento da população humana, né? Justamente porque eles tinham melhores, né? Se tem alimento, acaba tendo melhores condições de vida na questão da subsistência, na questão da sobrevivência. Isso contribui para que as populações, né, então, comecem a crescer. A humanidade passou a adaptar o meio ambiente e a transformá-lo de acordo com suas necessidades, né? Esse é um processo também natural, que a partir do momento que ele começa a plantar, né, vegetais em determinado local, automaticamente ele além de estar tendo domínio sobre o meio ambiente,
ele está fazendo, né, está utilizando esse meio ambiente de acordo com suas necessidades. Porém, esse processo foi gradual, né, claro que ele ocorreu foi aos poucos, e ocorreu em diferentes lugares. Olha só, onde que inicia-se tudo isso que eu expliquei para vocês até agora, em relação à agricultura? Olha só, eu tenho um mapinha aqui, tá? Esse mapinha ele mostra aqui a região do Oriente Médio, que é onde eu estou passando o mouse. Na verdade, esse mapinha aqui é o mapa do Oriente Médio, tá? O Oriente Médio, turma, ele é uma região que pertence ao continente asiático. Então, a Ásia é um continente onde eu tenho a China, onde eu tenho o Japão, e eu tenho também, além de outros países, né, eu tenho também o Oriente Médio, que é formado por vários países, né, claro, e essa região, né, ganha o nome de Oriente Médio. Então, não vamos esquecer que o Oriente Médio é uma área pertencente ao continente asiático e é uma área que fica justamente no meio, Oriente Médio, né, vai ficar ali no meio, vai ficar entre a Ásia, vai ficar entre a Europa e vai ficar entre a África. Então, ele fica bem ali no meio. Se eu tivesse aqui o mapa mundi, né, ficaria mais fácil para a gente visualizar. Quem tiver curiosidade, depois pega o mapa mundi e localiza o Oriente Médio, para ficar facinho de vocês entenderem na visão geral onde está localizado esse Oriente Médio aí, tá certo? A gente percebe aqui também que, além do Oriente Médio, eu tenho aqui terras do continente africano, né? Se está aqui Rio Nilo, eu estou me referindo à África. Então, onde tudo inicia-se é nesse Oriente Médio, né? Olha só, também aqui, né, no Baixo Nilo, que já é uma porção da Ásia, da África, desculpa. E esse rio Nilo aqui, a gente sabe, vocês estudam história, que é onde existia aquele crescente fértil. O que que era o crescente fértil? Eles esperavam as águas do rio Nilo baixar, porque naturalmente as margens estariam úmidas, e ali eles faziam o quê? Praticavam a agricultura. Então, essa prática é uma prática muito antiga. E a partir dali, né, que começa a agricultura e vai se expandindo para toda a área do Oriente Médio e, é claro, né, posteriormente foi difundido para o mundo inteiro, né? Além desse crescente fértil, eu tinha ali, né, olha só, eles já domesticavam, né, o plantio do trigo, depois, né, tá aqui, ó, no Oriente Médio, as margens do Rio Nilo, onde estou passando o mouse, né? Depois ele vai se expandindo, passando aqui por toda a região de países do Oriente Médio em si, até chegar aqui, ó, no leste, né? Pegando aqui território, aqui no mapa não tá aparecendo, mas pega aqui território do leste da China, com plantio de arroz, até chegar a outros continentes, como na América, com o milho, né? Olha só que interessante. Isso aqui é um processo bem antigo, né, que ocorreu há séculos e séculos passados, né? Ah, e mesmo assim, hoje, para vocês terem uma noção, a China é o país que mais produz arroz no mundo, né? Então a gente vê que é uma questão que foi sendo passado de pai para filho, né? Foi expandindo, foi evoluindo, sendo difundido para o mundo inteiro, e muitos países, muitas localidades do mundo ainda hoje mantêm-se, né, na produção de vários desses recursos agrícolas, né? A maior produção de alimentos possibilitou estocar o que sobrava para as épocas de seca ou de menor produção. Aqui, ó, vai começar um novo processo, turma. Até antes de eu chegar aqui, eu expliquei para vocês, né, como que surgiu a agricultura e acabei de explicar para vocês como que a agricultura ela é difundida pelo mundo, né? Começa ali na África, no Oriente Médio, Ásia, depois difunde até mesmo para outros continentes do planeta Terra. Agora, o homem ele já estava plantando, já estava colhendo e já conseguia fazer o quê? Estocar, quer dizer, o excedente, né, o que sobrava, ele estocava. Aí começa um novo período, justamente porque esse excedente era trocado com outros grupos. Então, por exemplo, um grupo ele conseguiu estocar o arroz. E tinha arroz para sua sobrevivência, para sua subsistência, mas ele conseguiu estocar, mas ele necessitava, por exemplo, do milho. E tinha um outro grupo que tinha produzido milho e tinha estocado o milho. O que que eles faziam então? Eles trocavam o milho pelo arroz. Já vamos começar a entender, galera.
Porque é claro que nos dias atuais a gente não vê esse tipo de prática, de fazer a troca de produtos agrícolas. Hoje nós temos o quê? A compra de produtos agrícolas. Até que na nossa cidade, né, se o pequeno agricultor ele colheu muito feijão, por exemplo, para o seu consumo, mas teve um excedente, ele sabe que vai dar para ele sobreviver até a próxima colheita. E o que ele faz com esse excedente? Ele não vai trocar com outra pessoa. Ele vai fazer o que? Ele vai vender. É aí que surge o comércio. A agricultura, ela vira comércio. É claro que já existia, né, dentro do comércio, o dinheiro. Já é um outro período que a humanidade viveu, naturalmente, que já não é mais aquele sistema de trocas, né, e assim aquilo é pago, né. Porém, continuando aqui, né, na questão desse excedente, né, desses produtos, desde o início da prática agrícola, o ser humano percebeu a necessidade de desviar os cursos de água para irrigação, né, das plantações. Sem dúvida alguma, a gente sabe, né, inclusive vou estar comentando com vocês mais sobre isso nessa aula, mas nós já entendemos que para poder praticar agricultura é necessário que eu tenha um ambiente propício àquilo. Por exemplo, como é que eu vou praticar agricultura em uma área desértica? Como é que eu vou praticar agricultura em áreas montanhosas? Como que eu vou praticar agricultura no meio da floresta amazônica, naquelas áreas que chove muito, que ficam inundadas durante um período do ano, ou aquelas que ficam inundadas durante o ano todo, né? Mas desde essa época, né, séculos passados, o homem já conseguia perceber que ele poderia ter capacidade de desviar águas de rios através de canais e levando essa água para lugares, né, que até então não eram naturalmente propícios, né, à prática da agricultura, e gerando água ali, ele conseguiria naturalmente o quê? Conseguiria gerar, né, o processo de plantação de algum tipo de cultura, seja o trigo, seja o arroz, né, o que eles produziam naquela época. Inclusive, turma, filmes de época não, né, filmes mais antigos, aqueles filmes medievais, muitas vezes eles mostram muito bem isso daí, né, se quem tiver curiosidade, né, às vezes fazer uma pesquisinha, tem muitos filmes que mostram isso daí, que inclusive gerava muito conflitos, né, entre aquelas pessoas daquela época, entre os grupos humanos daquela época. Muitas vezes eles lutavam entre si, e aquele que conseguisse vencer o outro poderia ter território daquele outro, que muitas vezes poderia ser território com recursos naturais mais propícios à prática da agricultura, seja porque o relevo é mais plano, seja porque tinha recursos hídricos, seja porque outro grupo humano já tinha conseguido criar canais para poder fazer o processo de irrigação. Então, existiam muitos conflitos, né? Esses filmes bem antigos, eles mostram muito bem sobre isso daí. Atualmente, a irrigação é responsável pelo uso da maior parte da água do Brasil e do mundo. Inclusive, eu já expliquei para vocês que esse processo de irrigação nós estudamos na última aula. Agora vocês sabem que a irrigação não é um processo recente, é um processo que foi criado séculos e séculos passados. É claro que com o passar dos anos, dos séculos, né, até chegarmos aqui, esses métodos de irrigação eles foram sendo aprimorados através de técnicas e de tecnologia. Eu também falei para vocês que, né, os métodos de irrigação, infelizmente, são os métodos na agricultura que mais desperdiça água em qualquer lugar do mundo. Impactos da Revolução Industrial. Então, o homem evoluiu, né? Ele praticava agricultura até chegar um ponto que inicia-se a Revolução Industrial. Bom, o que é a Revolução Industrial? Vocês já entenderam o surgimento do nosso planeta, espero que tenham entendido como ele surgiu. Vocês já entenderam como é que começa a agricultura, como é que o homem ele começa a comercializar seus produtos, né? Mas o homem não parou por ali. O homem, principalmente quando surge o dinheiro, surge a moeda, o homem tem a pretensão de cada vez mais acumular riquezas. Tudo começa, claro, através da agricultura e também a pecuária. Que a pecuária é assunto para os próximos módulos, mas além do homem domesticar, a gente viu que ele domesticou alguns animais. A gente só não aprofundou, como eu disse, é porque é assunto para o próximo módulo. Mas o homem, né, ele observa que o meio ambiente ele pode dar riquezas
não só para a subsistência, para a sobrevivência, como alimentos vindos da agricultura, mas ele começa a observar também que o meio ambiente ele pode propiciar, né, ao ser humano dinheiro. Então começa a Revolução Industrial. A Revolução Industrial ela inicia-se na Inglaterra, né, lá no Reino Unido, né, no Reino Unido, então o principal país é a Inglaterra, né, que sediou essa Revolução Industrial. Ela passa a ser expandida para vários outros países do mundo. E sem dúvida nenhuma, né, a Revolução Industrial foi uma das responsáveis pelo maior impacto no sentido de destruição ambiental do mundo, né? Essa Revolução Industrial, turma, para vocês entenderem, tudo que era produzido antes dela, né, ela inicia-se no final do século XVIII, início do século XIX, tudo que era produzido era através do quê? Era através da força humana, a força da água. Só que com a Revolução Industrial, eles criam as máquinas movidas a vapor, então eles conseguem produzir muito, em grande quantidade em menor tempo, né? Olha só o que diz o primeiro tópico. O homem, desde o início, modifica o espaço, porém, com esse processo industrial, a capacidade de produzir em larga escala causa mais degradação. A gente viu que quando surge a agricultura lá no homem primitivo, ele começa a destruir as florestas, por exemplo, para poder praticar a agricultura. Esse processo ele se expandiu justamente depois com a Revolução Industrial, porque até antes da Revolução Industrial, a maioria dos países do mundo eles ainda viviam da agricultura. Eles degradavam sim, mas com a Revolução Industrial, essa degradação, destruição, ela passa a ser maior e mais acelerada. As mudanças produtivas proporcionadas pelo trabalho mecânico, quer dizer, as máquinas, alteraram profundamente nossa sociedade, tanto no meio urbano quanto no meio rural. Né? Sem dúvida alguma, vocês vão estudar mais a fundo aí com o Anderson, né, na história sobre a Revolução Industrial. Aqui a gente vai dar só uma visão geral para vocês, né? Mas ela modificou tanto a vida de quem morava nos espaços rurais quanto, né, a vida de quem morava nos espaços urbanos. No campo, a modernização aumentou a produtividade, ao mesmo tempo que trouxe desemprego, o que resultou em migração para a cidade. Natural, né, turma? Se eu tenho lá no campo, não tenho máquinas, eu preciso arrumar 100 pessoas para apanhar o meu café. A partir do momento que foi criada, que existiu a Revolução Industrial, as máquinas elas começam a chegar no campo. Então, se eu precisava de 100 pessoas para apanhar o meu café, só um exemplo que estou dando, é claro, com a máquina, eu não preciso nem de, às vezes, nem de 10% dessas pessoas mais. Então, naturalmente, as máquinas chegando ao campo contribuem para que dê o processo de desemprego, né? Esse é um processo que hoje ainda acontece. Nós vivemos um mundo onde a modernidade, o avanço tecnológico é muito avançado. Cada vez eles criam mais máquinas. E essas máquinas cada vez tendem mais a substituir a mão de obra do homem. É um processo natural e que tende a expandir, né, para as próximas décadas aí. A expansão desigual, né? Essa expansão, tanto na questão da agricultura, quanto na questão industrial, ela, ela não é igual dentro do mundo, né? É interessante nós entendermos, turma, que muitos produtos da agricultura são industrializados, não vamos esquecer isso, né? Então, a partir do momento que você vai lá no mercado, você compra lá, por exemplo, uns sucrilhos, aqueles sucrilhos, ele teve sua matéria-prima vindo de onde? Da agricultura. Ah, você foi lá comprar um trigo para fazer um bolo lá na sua casa com a sua mãe. Esse trigo, ele veio da agricultura. Ah, eu fui lá, eu comprei um tampico, aquele suquinho, né, de laranja. Aquilo veio da agricultura. Então, entendo que os produtos da agricultura, né, desde quando o homem criou a agricultura, dominou o meio ambiente, esses produtos agrícolas eles foram utilizados no ramo industrial para chegar até nós. Então, por isso que a gente fez aqui, né, a gente utilizou nessa aula, nós fizemos aqui até anteriormente, a questão da agricultura chegando até a revolução industrial, porque os produtos agrícolas eles são o quê? Industrializados. Agora, essa expansão, tanto industrial e também
da agricultura, ela foi desigual. Dentro do nosso planeta eu tenho áreas de grande concentração agrícola, de grande concentração industrial, e eu tenho áreas praticamente que não tem nada disso, principalmente agricultura e muito menos pecuária e muito menos indústrias. As áreas que são favoráveis à ocupação humana, nós chamaremos de áreas ecúmenas, ou seja, o homem, desde o seu início, lá no homem primitivo, é claro que ele já tinha consciência que ele não teria como praticar agricultura na Antártica, por exemplo, porque ela ficou durante o ano inteiro o quê? Congelada. Ele percebe que não teria como praticar agricultura em uma área desértica. O deserto é muito quente, como é que vai plantar alguma coisa ali? Então ele vai atrás de territórios onde as condições naturais, ambientais, são favoráveis à sua ocupação. Locais esses como próximos de rios, mares, lugares com relevo plano, lugares com um clima mais propício, inclusive o clima tropical é um dos climas que mais favorece, né, a prática da agricultura, apesar de não ser o melhor, né, o melhor tipo de clima para praticar agricultura é o clima temperado. A gente observa que grandes concentrações de agrícolas, né, nas áreas tropicais do nosso planeta, que são as áreas mais quentes, já estudamos sobre isso também. E aquelas áreas de difícil ocupação humana, aquelas áreas que dificilmente consegue-se praticar qualquer tipo de atividade humana, atividade através da agricultura, da pecuária, piorou na área industrial, nós chamamos de áreas anecúmenas, que são áreas de difícil ocupação humana, como, por exemplo, eu tenho a Antártica, que é congelada, eu tenho a Groenlândia, a Sibéria, que também são congeladas, eu tenho o Saara, que é considerado o maior deserto quente do mundo, né? Eu tenho o deserto australiano, que também é muito quente, eu tenho as elevadas cadeias montanhosas recentes, que são aquelas áreas de instabilidade tectônica, onde acontecem terremotos a qualquer momento, né? Um exemplo aqui que traz é o Himalaia. Eu tenho as montanhas rochosas na América do Norte, que também são áreas de difícil ocupação humana, são áreas anecúmenas. Eu tenho os Andes aqui na América do Sul, né? A Cordilheira dos Andes, que são áreas muito elevadas, apesar de algumas áreas dos Andes serem ocupadas, as porções mais altas é impossível, né, sobreviver ali. Tem os Alpes, né, que ficam lá no continente europeu, que também são áreas elevadas, né, de grandes altitudes, que não tem como você praticar nenhum tipo de atividade humana ali. Agora, nós vimos que tudo que nós falamos aqui, né, tirando a questão industrial, que já é uma questão mais artificial, né, mas dentro da agricultura e também dentro de recursos minerais, né, da extração de recursos minerais, né, nós vimos lá que, quando estudamos sobre os tipos de rochas, vimos lá que tem tipos de rochas que dão origem a minerais, né, como, por exemplo, o ouro, o granito, que tem potencial econômico, o mármore, né, isso tudo são recursos que vêm de onde? Vêm da natureza, né, e também a agricultura que vem da natureza. Então, nós temos esses recursos que são indispensáveis a nós, seres humanos, e que os homens descobriram há séculos e séculos passados, chamamos de recursos naturais. Esses recursos naturais, eles podem ser renováveis e não renováveis. Tranquilo, né? Renováveis, né, serão aqueles recursos, né, que se renovam, principalmente a curto prazo. Agora, aqueles não renováveis serão recursos, né, que dificilmente eles irão se renovar se a gente comparar a vida nossa na Terra, né? Quer dizer, eles demoram até milhões de anos para estar se recompondo. Mas vamos falar melhor separadamente, né? Olha só, recursos naturais. Eles são classificados como bióticos, vocês vão estudar, já estudaram sobre isso aqui em ciências, né? Os bióticos, né, são seres vivos como plantas e animais, e tem aqueles abióticos, né, que são aqueles não vivos, como a água, o vento e os minerais. Né? Então, recursos minerais são bióticos e não ou abióticos, tá certo? Todos são recursos naturais. Esses recursos estão distribuídos também de forma heterogênea no planeta, e alguns caminham para o esgotamento, ou seja, alguns lugares do mundo têm uma grande abundância de plantas, de animais, de água em abundância, né, de minerais, e outros lugares do mundo
esses recursos são muito inexistentes. Então, tem países que são privilegiados por ter esses recursos naturais. Outros não. No Brasil, por exemplo, nós temos a floresta amazônica, que possui uma grande biodiversidade. Dizem que na Amazônia pode retirar, pode ser descoberto, cura para várias doenças através dos vegetais que nós temos ali. Nós temos no Brasil vários recursos hídricos, estudamos sobre isso também na aula passada, mas tem lugares que não tem. Áreas desérticas, por exemplo, tem vários países que estão localizados no meio de um deserto, então eles não têm tantos recursos naturais assim. Olha só, esses recursos naturais eles podem ser renováveis e não renováveis, né? E vimos que eles se encontram em algumas localidades do mundo e em outras localidades não. Então vamos ver sobre esses recursos renováveis e não renováveis. Olha só, recursos naturais renováveis são aqueles que existem em grande quantidade. Eles se renovam rapidamente nos ciclos da natureza, como por exemplo, o vento, a água, as marés, as plantas e os animais. Por mais, né, que nós saibamos aí que tem principalmente aí vários animais que vêm entrando em extinção, infelizmente, né? Porém, esse terceiro tópico é muito importante para entendermos aí esses recursos naturais renováveis. Não significa que sejam todos inesgotáveis, porque eu dei exemplo para vocês agora de animais entrando em extinção, devendo ser usados de maneira responsável para que as gerações futuras também possam utilizá-los. Então, por mais que sejam renováveis, infelizmente até mesmo as plantas, né, pessoal? As plantas têm alguns tipos de vegetais que, devido à retirada acelerada, e se não fizer o replantio desses vegetais, eles podem se esgotar, né? A água, infelizmente, a água é um recurso finito, né? A temperatura do transporte ela vem esquentando, vem contribuindo para que várias nascentes venham secando. Então, eles conseguem se recompor rapidamente, mas não significa que eles um dia não possam acabar, certo? Claro que tem que ser utilizado de maneira consciente. Os recursos naturais não renováveis, desculpa, são os que existem em quantidade limitada, é o contrário do que nós vimos anteriormente, e demoram muito tempo, às vezes milhões ou bilhões de anos para serem formados ou renovados, né? Entre esses recursos naturais não renováveis, destacam-se os combustíveis fósseis, né, e recursos minerais, por exemplo, o petróleo. Ele é um recurso natural não renovável a curto prazo. Se foi extraído de um lugar, já lá retirou o petróleo lá do fundo da terra e secou, ali ele pode se formar sim novamente. Só que, turma, vai demorar milhões, bilhões de anos para ele se formar novamente. Então, quando a gente fala de milhões, bilhões de anos, milhares de anos, né, também, para a vida humana, é algo que não tem como, né? Nós sabemos aí que a esperança de vida dos seres humanos aí, né, dependendo do país, um país rico que ele viva, pode chegar ali a 80, 83 anos. Então, como é que você vai falar de 80, 83 anos, uma pessoa que vive muito bem em um país desenvolvido, comparando a milhões, bilhões de anos para poder se recompor o petróleo? O petróleo é um recurso muito importante, não só para gerar combustível, por exemplo, para nossos automóveis, mas também ali se retira o plástico, né, dentre vários outros derivados. Além do petróleo, tem o carvão mineral, né, que também é um recurso natural não renovável a curto prazo, justamente porque ele pode se esgotar. E, embora esses recursos sejam considerados não renováveis, muitos deles podem ser reciclados, né? Que aí já é uma outra questão que a gente vai estar falando um pouco mais à frente. Bom, galera, para que tudo possa ficar bonitinho para as gerações futuras, é necessário que o mundo pratique o desenvolvimento sustentável ou simplesmente sustentabilidade. O que é desenvolvimento sustentável ou sustentabilidade? É nós utilizarmos os recursos da natureza, mas de maneira consciente. Olha só o que traz o tópico. É a exploração econômica dos recursos naturais, realizada de uma maneira, né, que não comprometa a existência desses recursos para gerações futuras. Então, quando eu falei do petróleo, né, no último tópico anterior, diz ali que reciclagem é uma maneira de, né, você contribuir para que não esgote tão rápido as reservas de petróleo no mundo, por exemplo. Patrícia, mas como que eu vou reciclar o petróleo? A gente não vai reciclar o petróleo, a gente vai reciclar o derivado do petróleo. Então, por exemplo,
Eu comprei um refrigerante, eu consumi o refrigerante e joguei aquela garrafa PET no lixo. Aquilo ali, gente, vai demorar, né, milhares de anos para poder se decompor. E a garrafa PET, o PET, né, a garrafa PET, ele é um material que veio de onde? Ele veio do petróleo. A sacolinha de plástico, ela veio do petróleo. A latinha de refrigerante que você tomou, ela veio lá do fundo da terra. Ela veio da bauxita, que é um tipo de mineral que vai dar origem ao alumínio. Então, isso tudo, essa latinha de refrigerante, essa garrafa PET, se ela for reciclada para dar origem a novas garrafas PETs e a novas latinhas de refrigerante, eu não preciso ir lá na Terra estar retirando o quê? Mais petróleo, né, para poder estar sendo utilizado dentro do mundo. Então, o desenvolvimento sustentável, a sustentabilidade, ele é muito importante. Ele é simplesmente a gente retirar, né, da natureza recursos que são essenciais para a nossa vida e são, né, claro, que voltadas para as questões econômicas. A gente retira recursos da natureza por fins econômicos. Acho que vocês já entenderam isso, né? Mas esses recursos, como eles podem se esgotar algum dia, é necessário que eles sejam utilizados de maneira consciente, né? Nós, inclusive, vamos estar falando um pouco mais sobre essa questão da reciclagem, um pouco mais sobre essa questão do desenvolvimento sustentável no próximo módulo. Espero que tenham entendido, turma. A intenção dessa aula é que vocês entendam que desde o surgimento do nosso planeta, né, até chegar o momento que o homem ele existe aqui dentro desse planeta, a partir do momento que esse homem existe dentro do nosso planeta, ele passou por um processo evolutivo, né? Vamos recordar lá, ele começa a utilizar ferramentas, ele desenvolve a linguagem, ele se relaciona, um grupo humano consegue se relacionar com outros grupos humanos. Ele passa a ser um homem sedentário a partir do momento que ele começa a plantar sementes, mudas de vegetais que eram utilizados por ele como alimentos, né? Com o passar do tempo, desculpa, turma, com o passar do tempo, esses alimentos começam a ser comercializados, né? Antes de ser comercializados, o excedente, né, era estocado e era trocado entre eles, nesses grupos humanos. Mas quando surge a moeda, o dinheiro, esses produtos agrícolas, eles são comercializados, eles são vendidos. Produtos agrícolas esses que chegam até mesmo às grandes indústrias, é onde começa a Revolução Industrial, né? E com essa Revolução Industrial chegam as máquinas no campo, que muda totalmente a dinâmica populacional do nosso planeta. As máquinas substituem a mão de obra humana. Com essa revolução industrial, a degradação do meio ambiente ela aumenta, né, naturalmente, porque a produção aumenta, tudo é produzido mais rápido, em maior quantidade, então, naturalmente, os recursos que vêm da natureza para chegar até a indústria são retirados de maneira mais acelerada, né, do meio ambiente. E nós vimos que esses recursos naturais são renováveis e não renováveis. Né? Aqueles renováveis, aqueles que conseguem se recompor rapidamente, né? Aqueles não renováveis são aqueles que podem até conseguir se recompor, mas vai demorar muito, o que para a nossa vida nesse planeta, né, é algo, não tem como comparar, né, nossa sobrevivência no planeta com o tempo que demora para esses recursos, principalmente os combustíveis fósseis, estarem se renovando. E a população do mundo hoje, para a gente ter uma noção, galera, ela vem aumentando. Hoje eu tenho aqui no nosso planeta Terra inteirinho aproximadamente 8 bilhões de pessoas. E quanto maior o número de pessoas no mundo, maior será a procura por esses recursos naturais. Entendam isso. Quanto maior a população no mundo, mais vai ter que ter água, mais vai ter que ter alimentos, e assim por diante. E esse processo, naturalmente, de aumento da população mundial, retirando recursos da natureza, se não for feito de maneira consciente, vários recursos naturais eles podem vir o quê? A se esgotar, né? Podendo gerar um colapso da vida dentro desse planeta. Aí é onde vem a importância de praticarmos, né, um desenvolvimento sustentável ou simplesmente sustentabilidade. Fico por aqui. Até a próxima aula, turma.